Ô Robert, na questão, quando nasceu os filhotes, tratou, começou a crescer, só para quem está chegando agora, quando você vai anilhar o filhotinho, com quantos dias e quais os cuidados? Você toma algum cuidado assim, tá? Porque tem fêmea que estranha a anilha, joga o filhote para fora do ninho por conta da anilha. Qual que é o segredo seu no momento do anilhamento? Se a fêmea estranha na hora que você pegou na mão? A minha fêmea aqui, ela não estranha, porque a minha fêmea eu não Não boto estranha. mania nelas, né? Aham. Aqui eu não tenho negócio de fêmea, essa fêmea aqui que eu ia chocar, eu não posso triscar na gaiola. Não, isso aí não existe, não. Se eu Uhum. pegar uma vez ela abandonar, eu vou pegar uma segunda, eu vou pegar uma terceira, até uma hora que ela não vai abandonar. E comigo Uhum. não tem isso. E questão Entendi. de filhote, fêmea rejeitar a anilha, aqui até hoje só aconteceu uma vez com um pintacilgo, com uma fêmea de Uhum. pintacilgo, mas depois eu corrigi. E agora recentemente com uma fêmea de galo de Campina. A fêmea não Entendi. aceitou nem a pau. E uma das técnicas que eu uso para aumentar essas chances de nunca vir a rejeitar é eu observar os próprios filhotes e a própria natureza. Como Uhum. assim? A observar. A fêmea, naturalmente, ela tem o cuidado de forma intensiva na limpeza do ninho, né? Então, assim, até 8 dias de nascido, a fêmea, o filhotinho fez cocô, ela já está lá limpando. E vez ou outra ela para no ninho e começa a olhar, ver se tem alguma sujeirinha dentro para estar limpando. Ela, nos 8 primeiros dias, ela tem um cuidado extremo. Porque qualquer sujeira vai causar proliferação de fungos, bactérias e vai adoecer o filho dela, né? Então ela tem esse cuidado intensivo. Se eu anilhar esse filhote nesse período que ela está com uma atenção muito grande no ninho, as chances da fêmea rejeitar a anilha é grande. Mas assim, grande nos casos que eu vejo por aí afora. Aqui não Uhum. acontece isso. Aqui eu não tenho esse Entendi. problema. Mas assim, quando às vezes que aconteceu com os pintacilgo, foi um caso só e agora aconteceu com o galo de Campina. Para mim evitar esse tipo de problema, eu passo a anilhar o filhote no quanto mais tarde melhor. Por exemplo, a partir Entendi. se der para mim anilhar o filhote com 8 dias, o ideal é de 4 a 6 dias. Mas se eu ver que o pé do filhote não desenvolveu tão muito que dê para anilhar mais tarde, eu vou anilhar mais tarde, que é a época que ela vai parar de limpar o ninho. O Uhum. filhotinho faz cocô, ela não está tão preocupada mais em catar aquele cocô e jogar fora, ela já está tranquila. Então, assim, Entendi. a fêmea parou de limpar o ninho, é a hora ideal para anilhar. Ou seja, Entendi. 8 dias é o. Agora vai ter filhotes que com 8 dias a anilha não passa mais. Entendi. Então, assim, um Então, do segredo principal é você anilhar o filhote o mais tarde possível. Porque aí ele vai ter uhum. forças para se segurar no ninho, né? Ele vai ter garra. Se você ligar um Uhum. filhotinho com 3, 4 dias, o pé dele está bem branquinho, ele não tem nem força ainda para se segurar caso a fêmea puxar ele, né? Entendi. Quando ele está maiorzinho, a fêmea for puxar ele tem força para se segurar. E nisso torna difícil ela arrancar a anilha. Então, Entendi. assim, a forma de você barrar a fêmea rejeitar a anilha é você anilhar o filhote com ele já com um tamanho bom, e quando ela para de ter esse cuidado excessivo no ninho. E se Entendi. acontecer, a pessoa usa um esparadrapo cobrindo a anilha, para tirar aquele colorido dela, aquele brilho. Entendi. Um esparadrapo da cor de pele, a gente usa ele. Entendi. Ô Robert, última pergunta então aqui, para a gente poder responder o pessoal aí, às vezes que tem uma dúvida ou outra. Em relação aos bigodinhos, você já criou belga, criou os pitacilgos, várias outras aves. Teve algum momento assim de bigode que você usou ama seca para bigode? Teve sim. Teve. Aqui, para mim ter a minha quantidade de bigode que eu tenho hoje, no meu início, de 2015 até há 2 anos atrás, a ama seca para mim foi assim foi um braço direito para mim. Uhum. Inclusive, ano passado elas me fizeram falta, porque se eu tivesse minhas amas secas, esse ano, essa época, provavelmente você já estaria com o seu abre e fecha aí. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu perdi 3 ninhadas de abre e fecha, porque eu estava sem ama seca. Entendi. E antigamente eu usava. Antigamente, para mim atingir uma quantidade de filhotes mais rápido, uma ninhada eu deixava a mãe cuidar, e a outra ninhada seguinte eu botava para ama seca. Uma sim, outra não. Jamais tirar todas. Ou Entendi. jamais não deixar uma fêmea chocar. Isso eu nunca fiz. Eu sempre deixei a fêmea chocar, tirava o filhote próximo de nascer e botava para uma seca. Entendi. Galera, é isso Para aí. não. Se a gente não souber usar uma seca,
para quem quer usar uma seca, tem que ter um bom senso, né? Uhum. E você não focar só nos filhotes, em quantidade de filhotes. Você tem que se preocupar também com quem está produzindo esses ovos, para você não causar um distúrbio nela, para depois não se tornar uma fêmea que não choca mais, uma fêmea que não trata filhote. Então, Uhum. quem quer fazer isso no futuro, tem que saber fazer isso de forma correta e de forma sensata, né? Tem que Entendi. saber dosar e saber fazer. E Eu acho a que... ama seca que eu usava, no caso, era canário belga, não era Manon. Nem todo mundo Entendi. pensa que Manon é Você acabou respondendo a pergunta do Pérez aí. isso. Então, Pérez, galera, então, Pérez, a melhor fêmea de ama seca, a melhor ama seca que eu já tive aqui no meu plantel, que eu pretendo voltar no futuro, é canário belga. É a entendi. melhor ama seca que tem. Galera, então é isso aí. Estamos chegando perto de acabar aqui. Se a gente for conversar mesmo, assim, essas lives duram muito, porque já é a terceira live, né, Robert? Que a Isso. gente, que a gente faz. Sempre tem assunto, sempre tem dúvida, cada hora chega uma pergunta aqui. E quando tem criadores inseridos nessa parte de reprodução, vem com as perguntas super boas, que dá gosto de você ver essa pergunta e ouvir o Robert responder. Às vezes outros colegas aí acabam respondendo. Teve Então uma eu pergunta aí que eu vou. vi. Quem tiver perguntas aí pode até fazer novamente, porque não tem como eu não consegui acompanhar, que teve aqui meus comentários ficou travado, né? Agora voltou normal. Aí agora há Agora a pouco eu vi gente. um comentário aí, uma pergunta, qual que seria melhor usar durante a muda? Se seria o Avitrim muda ou a Avitrim ferro? Aí se a pessoa simplesmente lê o produto, já está respondido, né? Uhum, Com certeza, se o pássaro está em muda e a pessoa quer usar um complexo vitamínico, tá óbvio que o melhor é o Avitrim muda. O Avitrim ferro entendi. vai ser só ferro. Não vai ter outra coisa. O Avitrim muda vai ter, com certeza vai ter ômega 3, ou vai ter nutrientes mais indicados para aquele período. Vai ter lisina, vai ter metionina, vai ter algo assim que mais desenvolvido para aquele momento que o pássaro está precisando. Ferro é Entendi. ferro. Não tem como Vamos comparar um abrir, complexo só com ferro, né? vamos abrir para a pergunta do pessoal. O pessoal Então, o responder melhor aqui. é o Avitrim muda, para quem quer usar muda. Não a Avitrim muda, um produto que seja específico para muda. Né? Aí, Entendi. se tiver alguma outra pergunta aí que você esteja lembrando de alguma aí. Deixa eu só falar aqui que o Júnior está perguntando, o irmão Júnior de Maranhão, perguntando sobre a questão da genotipagem. A genotipagem ela é muito importante para os criadores sérios, né? É o tipo da coisa que, se você tiver condições de fazer, traz uma credibilidade maior pro seu criatório, porque você tem a capacidade de dosar o DNA do seu plantel inteiro e todo filhote que você tirar na sua casa, você consegue provar que aquele filhote nasceu na sua casa mesmo ali. Isso dá uma segurança para você, uma tranquilidade, e para quem você está passando a ave, né? Então, assim, essa questão da genotipagem a gente vai ter que trabalhar. Ainda não está disponível a genotipagem para os bigodinhos, mas é uma coisa que a gente pretende trabalhar, essa questão da genotipagem com a anilha de marcação, justamente para a gente poder tentar inibir essas questões, essas falsificações que existem aí em vários setores da Em sociedade relação brasileira. à genotipagem, é uma ferramenta muito importante que foi criada e é obrigatória se for, se for requerida, se o agente pedir, tem que ser feito. Ela é uma ferramenta muito importante para o combate ao tráfico, combate às falcatruas que a galera faz, né? O pessoal que não quer produzir, não quer ter trabalho, não quer passar aí as dificuldades que a gente passa e quer procurar um caminho mais fácil, né? Na verdade, não é um caminho mais fácil, é o caminho de tráfico, né? É aquelas pessoas que mancham a classe, né? E por conta dessa maioridade, dessa grande porcentagem de pessoas que fazem esse tipo de coisa errada, é que a gente vem sofrendo aí muitas dificuldades, né? A gente se torna mais limitados e a gente é mais perseguidos, porque eles não conhecem a cara de ninguém. Então é normal deles suspeitar de todo mundo. Isso aí é normal, entendeu? A partir do momento que a pessoa não deve, a pessoa não teme. Mas como tem muitas pessoas que fazem coisa errada, a cada ano eles estão criando novas ferramentas para poder barrar esse tráfico, né? Esses esquentamentos de anilha que o pessoal faz, esses anilhamentos errados. Então, a genotipagem de hoje ela veio para apoiar o criador que realmente cria e reproduz, porque ele é uma garantia para o criador
que pode garantir que aquele filhote nasceu no seu ambiente, veio dos seus pais, tem como comprovar os pais, dá para provar que aquele filhote é filho daqueles pais, e é uma garantia também para aquela pessoa que está adquirindo um filhote, para saber que aquele filhote teve uma origem legal, né? Uhum. Então, enquanto a genotipada dos bigodinhos não é solicitada, é importante todos ter conhecimento que ela existe, que a qualquer momento vai ter um laboratório que vai estar fazendo a genotipagem também para os bigodinhos. E para quem não conhece o criador, pode pedir o comparativo lá, né, de paternidade, quando ela tiver para bigodinho, que no momento não tem para as outras espécies. Mas é uma ferramenta muito boa e importante para a gente, porque dá uma credibilidade maior para o criador e para quem vai adquirir um filhote. Né? Show. Tem mais alguma Em pergunta aí, relação, pessoal? teve uma pergunta aí, para que serve o canto lindo? Canto lindo é o canto lindo em si não é nem um medicamento, né? O canto lindo é um fabricante, que nem existe o fabricante Canto Lindo, existe o Avitrim, existe o Vetinil, existe Bayer. Então tem que ver qual o canto lindo que a pessoa se refere, né? Que se for o canto lindo vias aéreas, ele é mais ou menos um coquetel, um xarope aí para poder, que favorece mais as cordas vocais do pássaro. É como se você estivesse tomando um daquele xarope que a mamãe e papai faz, vovô, né? De mel, alho, essas coisas assim, né? Canto lindo vias aéreas. Agora, dentro do canto lindo é um fabricante, aí vai ter vários, né? Tem mais alguma pergunta aí? Teve uma pergunta também, acho que do Pérez, sobre bigodinho infértil. O bigodinho infértil, a maioria deles é porque o pássaro, a pessoa cruza ele sem ele estar em forma. Então, se o bigodinho não tiver fogoso, piando, ninhando, raramente ele vai encher ovo. Então, a maioria dos bigodinhos são inférteis porque eles não estão em forma ainda. Entendi. O cara tenta cruzar ele antes do tempo, né? Porque assim, se você separar o macho e separar a fêmea, se for uma fêmea boa, ela vai aprontar primeiro do que ele. Uhum. Aqui, se eu separar a Lia primeiro do que os machos, ela vai aprontar primeiro do que os machos. Quando ela vier pedir gala com 3, 4 dias depois que eu separar, os machos não estão em forma ainda. Então eles vão cruzar, mas não vai encher ovo. Uhum. Isso já aconteceu 3 anos seguidos aqui. Então hoje eu consigo falar com segurança que o bigode tem que estar em forma 100% para ele encher ovo, senão não enche. Diferente dos coleiros, né? Coleiro e curió, se ele tiver meia tala, ele enche. O Cassiano está perguntando se tem algum problema o galador ser pardo. Nenhum problema. Se ele tiver fogoso em forma, existe vários torneiros soltos pardo. Agora, se ele tiver frio, o único problema é se for uma fêmea que já tiver cruzado com bigode preto, ela vai ter uma resistência maior nesse pardo. Mas se ele for fraco, se ele for um pardo fogoso, doidão, que eu já tive uns aqui, não vai ter diferença nenhuma. A partir do momento que o pardo for lá, puxar o rabo dela, derrubar ela no fundo da gaiola, jogar ela, for lá rodar ninho, ficar rodando ninho, piando, depois sair dando pressão nela, ela vai, é um bigode normal. Entendeu? Uhum. Não tem nada a ver ser pardo, preto, a cor não vai influenciar, não. Beleza. Ô, Robert, eu acho que tá tranquilo, né? Porque o povo não tá tendo pergunta mais aí referente à reprodução, né? Que é o foco nosso aqui. Como aprontar casal de bigode. A live inteira foi sobre isso, cara. Basicamente, não tem muita gente discutir isso agora, não dá para descrever isso. Período adequado para bigodinho. O período adequado para bigodinho é o início da chuva, né? Para nós aqui é a partir de janeiro, para você vai ser a partir de dezembro, né? A partir de novembro, né? Uhum. Então, o período adequado para a reprodução do bigodinho é de acordo com cada região. Se na sua região os bigodinhos soltos aparecem, por exemplo, aparece em março, seu período aí vai ser em março. A referência do período de reprodução para qualquer ave, a melhor referência é a própria natureza. Quando que os pássaros começam a reproduzir na sua região? É época X. Então, é nessa época X que é a época para reproduzir na sua região. Né? Porque as pessoas do Nordeste muitas vezes querem reproduzir os pássaros daqui no período do Sudeste. Aí o clima está totalmente favorável a partir de agora para frente, vai estar favorável. Para nós aqui, de setembro a dezembro, é os períodos mais quentes que existe aqui durante o ano. Temperatura que vai de 38 a 42 graus. A umidade a partir de 20%. Né? Totalmente
condições não favoráveis para a reprodução. Muito quente e umidade baixa. Então, assim, para nós aqui é um período de descanso. No Sudeste está começando um período de reprodução. Então, não tem como eu falar assim, a reprodução é a partir de tal mês. No meu estado aqui é a partir de janeiro. Agora, cada um tem que se alinhar de onde está. Ô, Robert, o colega Mas perguntou é aí isso aí. sobre os ninhos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que o pessoal perguntou sobre cálcio. A melhor forma de você calcificar, a princípio, é deixar um grite mineral bom e um ossozinho de cibo ali. Você pode até usar uma reposição de cálcio na água depois para fortalecer, mas o ideal é que você tenha uma fonte de cálcio o ano inteiro ali para o bicho pegar, né? É, E o criatório JF está perguntando sobre o ninho, o Robert. o ninho, para toda e qualquer espécie que eu sempre criei, eu sempre procuro me basear pela natureza. Eu procuro um ninho que se adequa melhor com cada espécie. Por exemplo, o ninho de bigodinho, o melhor ninho para bigodinho para mim é o ninho de coleiro. É um pássaro da mesma família, o mesmo comportamento, o mesmo tamanho. Então, para mim, o ninho que eu uso é o ninho de coleiro. E esses ninhos de corda e o ninho de bucha é os melhores que eu acho. Porque o filhote vai ter mais aderência para poder se segurar no ninho, né? Quando a fêmea sair, não tem perigo dele cair. É o Entendi. ninho que mais se assemelha com a natureza é o ninho de coleiro. O ninho, quanto menorzinho, melhor. Agora vai ter criadores que preferem usar o de curió, o de coleiro. Isso aí vai ser o de menos. Qualquer ninho que a gente usar, a fêmea vai produzir. Se for uma fêmea boa e não tiver ninho, ela vai botar no porta-vitamina. Ou vai botar no fundo da gaiola, vai botar. Entendeu? Então o ninho é o de menos. Agora o que eu uso é o ninho de coleiro. É isso aí. Não tem mais pergunta não, né? O pessoal já tá sabendo tudo. É a E terceira live já. E o sucesso para a criação de todos que querem começar com reprodução, seja de bigodinho ou seja de outra espécie, é realmente a paixão pelo pássaro, pela espécie. Se a pessoa começar a criar um pássaro, seja ele qual for, seja um bigodinho, ou qualquer um curió, qualquer outra espécie, se a pessoa for criar focado, pensando que é para ganhar dinheiro, a chance de não ter sucesso é maior. Porque aquela pessoa está focada em dinheiro. Então, quem está focado em dinheiro, é melhor procurar outro meio. Porque reprodução, criar passarinho, não é tão fácil nem as pessoas pensam que é, não. Você vai apanhar muitos anos no começo, pode apanhar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você pode acertar no primeiro ano, né? Mas a dedicação, o amor, o afeto, aquela atenção que você vai ter, aquela observação que vai ser preciso, você só vai conseguir ter se você realmente gostar daquilo que você está fazendo. Se você estiver fazendo só por dinheiro, você não vai conseguir ter todo aquele cuidado, toda aquela observação necessária. É mais ou menos que nem as pessoas que gostam de leitura, né? Eu não sou fã de leitura. Eu não tenho muita adoração por leitura. Mas o que acontece? Se eu for ler algo sobre bicho, sobre cachorro, sobre gato, sobre doença de animal, né? Sobre doença de cachorro, de gato, qualquer assunto relacionado a bicho, eu faço qualquer leitura. Eu leio, eu aprendo. É tipo assim, tá falando minha língua. Então, assim, vai ter uma parte do meu cérebro lá que vai conseguir captar aquilo melhor. Agora, se eu for querer ler um livro de história, de alguma coisa assim, por exemplo, eu vou querer me formar em história. É uma coisa que eu não gosto. Então, eu vou ler livros de história, eu vou ler várias coisas, mas aquilo não vai entrar. Eu vou procurar... Eu não vou conseguir uma boa formação para aquilo. Porque aquilo ali não não é o que eu gosto, não é o que eu procuro. Então, eu vou conseguir aprender, mas eu não vou ser igual a uma pessoa que está lendo aquilo que gosta, aquilo que tem amor por fazer aquilo. Então, quando eu leio um livro sobre manejo, sobre doença, sobre tratamento, sobre alimentação, eu aprendo e consigo praticar. Então, as pessoas que querem criar para ganhar dinheiro e não gostam, quer focar naquela espécie porque acha que aquela espécie está na moda, está dando dinheiro, essas pessoas, a chance de sucesso é muito grande. Porque elas vão ficar focadas numa coisa, sendo que aquilo tem que partir do gosto, a pessoa tem que gostar para poder aprender. Entendeu? Essa é uma dica que eu digo para a pessoa não ser aquele criador modinha. Ser criar o que gosta. Eu crio o bigodinho porque é um pássaro que me reflete muito minha infância, eu gosto muito. E eu não me preocupei com valores. É um passarinho que muitos gostam? Não, eu não quero saber dos outros, eu quero saber de mim.
Eu quero criar um bicho que eu goste. E é isso aí. Então, cada um... Esse é o segredo também para a pessoa ter sucesso. Não se preocupar só em uma forma, em uma receita pronta, que não vai existir essa receita pronta. Porque a receita principal é você observar os bichos, querer dar o melhor para ele. E quando você quer dar o melhor, você não economiza. Se existe uma ração boa, você vai comprar. Se existe uma gaiola mais específica, você vai comprar. Se existe preciso de uma medicação, você vai comprar. Você não vai ficar pedindo emprestado por fulano, você tem um remédio para verme para me emprestar? Cara, isso aí, eu recebo essa ligação direto, né? Mas fazer o quê, né? Isso aí é uma base que a gente tem que ter. Você tem que escolher a espécie que você gosta e se dedicar a ela, independente de qualquer coisa. Isso aí eu estou entendendo perfeitamente o que você está falando. Não Quando é? você fala que vai criar bigode, a primeira coisa que a pessoa te pergunta, dá dinheiro? Você, lógico que não, meu amigo. Lógico que não. Passarinho nunca me deu dinheiro. Nunca ganhei É, dinheiro com arte. Nunca, 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 não nunca. tem como não, Eu porque crio você... passarinho que eu gosto, né? É um hobby, a satisfação de ver o bicho cantar, a satisfação de ver, de tentar tirar um filhote, é desafio, né? A pessoa que está acostumada com as coisas tudo fácil, não está acostumada a correr atrás de nada, é que fica fazendo esse tipo de comentário. Então, faz assim, crítica demais, critico é, muito. para pagar as minhas contas, sustentar a minha família, eu trabalho. E nos meus períodos de descanso, eu estou aqui me dedicando às minhas áreas aqui, à minha família. Entendeu? Criação nunca pode passar de um hobby, né? Porque quando Exatamente. passa, aí já não fica legal e Ô, vem Rob, pode tocar, cobrança. tem que só levantar aqui, pode ir falando aí, que vou fechar depois aí. Continue. O bigodinho ele pode reproduzir em gaiola. Com certeza o bigodinho reproduz em gaiola, que eu sempre reproduzi em gaiola. Eu não tenho espaço para ter viveiro, né? Se tiver alguma outra pergunta aí, você pode ir Para bigode que direcionando está aí. com muda encruada, é meter uma capa nele, uma capazinha branca. E a Ah, alimentação boa, não ficar variando muito a alimentação, que ele vai entrar em muda. entendi. Dependendo da época, passarinho com muda encruada é porque passou alguma trauma aí, algum período de muda dele não foi respeitado. Aí o bicho Uhum, encroa a muda mesmo. Aí para ele voltar ao normal, tem que colocar num lugar com pouca luminosidade e manter só uma alimentação. Por exemplo, o alpiste, né? Se a pessoa não criar na extrusada, usa só no alpiste e não ficar botando para fora. entendi. Que a O muda Rafa tá encroada é perguntando. um... O Rafa tá perguntando qual que é o momento certo seu aí para poder colocar o ninho, Robert. O que que te dá Para o colocar o start para colocar ninho, o ninho? por exemplo, as minhas fêmeas estão no bando, né? Estão ali no bando, estão tudo no gaiolão. Eu fiz um vídeo hoje, deu até para ver as bichas tudo quietinho lá no, junto. Então, assim, se eu vou separar os machos todos no... Digamos que eu separo os machos todos no início de dezembro. Aí os machos vão ficar até o dia 15 e as fêmeas todas juntas. Os machos, a partir do dia 1º de dezembro, estão separados, todos cantando, né? E as fêmeas vão começar a aprontar, vão começar a ficar voando muito e chamando. Minhas fêmeas nessa época elas não chamam, tudo caladinho. Mas quando os machos estiverem separados, que eles começarem a cantar muito, as fêmeas, aquelas que começarem a aprontar, elas vão começar a chamar bastante. Chamou, chamou, chamou. Aí ou eu separo logo aquela fêmea ali, boto lá na gaiola, ajeito a gaiola todinho. No dia seguinte eu já coloco o ninho, porque os machos já estão prontos. Aí eu Uhum, coloco o ninho para aquela fêmea. Essa é uma forma. Outra forma é separei os machos, estão todos cantando bem. Eu já tenho um macho em forma? Tenho. Agora eu vou trabalhar as fêmeas. Eu pego um ninho, coloco lá na voadeira. Aquelas fêmeas que começar a rodar ninho e começar a levar garrancho pro ninho, aquela fêmea eu separo ela. Aí boto ela na gaiola. No dia seguinte, eu boto o ninho. Então tem essas duas formas. Ou eu boto o ninho lá na voadeira e já faço a seleção daquelas fêmeas que estão rodando. Ou então eu separo aquelas fêmeas que estão mais já voando bastante. Aí eu deixo ela no local que eu quero reproduzir, boto o garrancho um dia antes e no dia seguinte já coloco o ninho. entendi. E Ah, show assim de dá bola. certo. O Criatório JF está fazendo uma pergunta, e inclusive o João do Bigodinho Com fez um vídeo esses dias sobre a tal da doença do olho, que eu particularmente eu nunca peguei um bigode meu com essa doença, não tenho conhecimento do tratamento. Você tem, Robert, assim, dessa doença do olho, do bigode? Guilherme, essa doença eu vejo muito na mão das pessoas que criam por aí, né? Bicho, principalmente os de origem selvagem, né? Aqui, no meu plantel não tem esse tipo de problema, nunca tive. E agora isso é muito frequente, é a doença que mais aterroriza a galera por aí.
Isso Uhum. acontece muito com bigode selvagem. Demais, demais, demais com bigode selvagem. Porque ele já vem do mato, vem com outra imunidade diferente. Uhum. São vários fatores que contribuem para isso. Mas, de fato, o que acontece é que esse pássaro, com certeza, passou por algum estresse, por culpa do criador, por um manejo errado que nem ele mesmo não consegue reconhecer. Manejo errado, seja ele da higiene, ou seja ele da alimentação, ou seja ele do local que colocou esse pássaro. Ou seja, de uma gaiola, também que possa ter lá as bactérias que causam isso, que no caso é a micoplasmose, que é o mais indicativo da causa dessa doença. Então, assim, um manejo errado, o animal vai adoecer. Essa fica lacrimejando o olho e o bicho começa a se coçar. Isso aí, muitas pessoas vão falar que é conjuntivite, né? Mas o que mais acontece é uma doença localizada aí, que no caso é a micoplasmose. Eu não tenho como afirmar 100% que é a micoplasmose, porque aqui a gente não faz exame em Teresina, né? Mas em outras regiões que existe que faz exame, que acontece em Pintacilgo, no caso, com a mesma reação, o mesmo sintoma, é micoplasmose. Em Pintacilgo acontece a mesma coisa. Mas isso aí acontece, que eu estou falando, falta de higiene, gaiola, já teve algum problema naquela gaiola, ou uma corrente de ar, que a bactéria veio no ar, por alguma falha do criador. Entendeu? Porque isso aí não é um problema para estar acontecendo na mão de criador, não. Isso aí já é uma coisa que a gente, como manejo, a gente elimina esse problema. Agora, para tratamento, quem está com esse problema tratar com antibiótico. Antibiótico oral e tópico. O antibiótico vai existir vários antibióticos. O mais conhecido tem o Neoflox, tem o Nalite, tem o Tilotrate, né? Tem vários. Aí fica onde a pessoa morar e qual que usa, né? Agora precisa de um antibiótico oral e de um tópico. Beleza. É O isso Robert, aí. está acabando nosso tempo aqui. Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou aí até o final. Faltou um minuto para acabar a nossa live. A intenção é sempre dividir conhecimento. Por último, tem umas pessoas fazendo umas perguntas aí que a resposta é a live inteira, né? O manejo da reprodução é o que a gente está discutindo aqui desde o início. Então, agradecer a galera aí, os criadores de bigode que estão empenhados aí na reprodução em ambiente doméstico. Não vou citar os estados nem nomes aqui, porque eu sempre esqueço alguém e minha consciência Sempre fica pega o puxão de pesada. orelha. Exatamente. O Robert, deixa suas ponderações aí. Forte abraço, pessoal. Deus abençoe a todos aí. Agradecer a todos aí, meus amigos aí, né? Nossos amigos aí, que eles é que nos dá força aí pra gente continuar, né? E a todos aí, nosso ciclo de amizade aí. Agradeço a todos. A minha esposa aqui, que é meu braço direito. E, infelizmente, é só isso aí mesmo. Não tem É muito, isso dá pra aí. citar nome não, porque a gente depois vai pegar puxão de orelha. Eu acho que não tem mais Infelizmente, acho que não tem mais nada temas para a acrescentar, não. É isso não aí, tem mais agradecer a temas todos. para live. A galera aí que não tá, Primeiramente a Deus, né? Porque Ele que nos dá força, nos dá sabedoria e dá entendimento para a gente compreender aí as coisas do dia a dia. galera, para quem não sabe, tem essa terceira live. Se vocês forem no IGTV meu aí, vocês vão conseguir ver todas as lives desde o início. Eu aconselho para quem tem interesse na reprodução, ver uma por uma aí com o tempo. O Robert vai cair aí. Deus te abençoe, cara. Forte abraço. Amém. Qualquer dúvida aí, a galera pode estar perguntando aí que a gente vai estar respondendo depois nos comentários.